sentindo hoje. Agora exatamente 8 horas, 1 minuto e 37 segundos e um horário que marca um novo tempo para o Instituto Conhecimento Liberta. O tempo de entrar nessa disputa, né, das histórias que são contadas sobre o mundo, sobre a nossa realidade. E histórias que, com certeza, influenciam a forma como a gente vê esse mundo. E o problema é que, normalmente, né, as grandes empresas, os grandes canais de televisão, são quem tem mais dinheiro. Então, as histórias que eles contam, independente do conteúdo, é uma história mais bonita de se ver, né, tecnicamente mais primorosa e etc. E a gente acaba encantado ali pela forma e não se preocupa muito com o conteúdo. E esse é um novo tempo, porque o Instituto Conhecimento Liberta entrou nessa disputa para contar a sua versão da história de mundo, mas disputando também na técnica, na qualidade, e sendo, assim, preciosista com aquilo que a gente quer levar para as pessoas. Vocês vão assistir hoje um documentário, que é o primeiro documentário internacional do Instituto Conhecimento Liberta, uma superprodução que não deve nada aos documentários que passam na Amazon Prime, na Globo Filmes, na Netflix, no canal da Disney e em todos esses grandes canais de audiovisual que existem no mundo. E isso não acontece sem o esforço de muita gente. Para começar, com assim, a capacidade de gestão e de liderança do Rafael Donatiello, meu sócio aqui no Instituto Conhecimento Liberta, e que consegue fazer essa máquina, né, essa engrenagem que hoje em dia é gigante, a gente está falando de centenas de pessoas envolvidas nesse projeto, funcionar de uma maneira assim, que impressiona pela eficiência. Eu não poderia deixar de agradecer as pessoas envolvidas diretamente com esse projeto, a Renata, a Larissa, o Maurício Arruda, enfim, são muitas pessoas envolvidas nesse projeto e, principalmente, ela vai estar com a gente aqui daqui a pouco, a minha esposa, que foi diretora desse filme, Juliana Baroni, que fez um trabalho primoroso. Um agradecimento muito especial também à produtora Quatro Esquinas, uma produtora cubana que está entre as melhores produtoras do mundo e que deu para nós não só um exemplo de como o cinema de Cuba está num nível que poucos outros países estão hoje em dia no planeta, mas que trabalhando a gente pode também formar amizades, a gente pode ganhar amigos com os trabalhos que a gente tem. Então, no nome do Michael, né, que comanda essa equipe talentosíssima de vários profissionais em Cuba, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento. O agradecimento também ao Caio Mariano, que cuidou de toda a parte legal. São muitas imagens históricas que vocês vão ver e que vocês nunca viram em nenhum documentário, nem aqui no Brasil e nem em outro lugar do mundo. E a gente teve todo um trabalho de adquirir os direitos para poder mostrar essas imagens e tem toda uma burocracia para fazer isso, que não é fácil. Inclusive, agradecer a Giovana e todas as pessoas que cuidaram disso para a gente. São dezenas de pessoas envolvidas na produção desse filme. A equipe que montou e editou o filme, liderada pelo Pedro Asbeg, que montou, né, Lei da Selva, Tropa de Elite 2, Meu Sonho, Democracia em Preto e Branco e vários outros filmes, também se dedicou com muito afinco para fazer esse filme, que foi feito num tempo recorde e com um resultado final que vocês vão assistir agora e que não fica nada aquém de brilhante, sabe? De espetacular mesmo. A gente está muito, muito, muito feliz com o que a gente está trazendo para vocês. Agradecer todas as pessoas que estão transmitindo através dos seus canais do YouTube, então tem vários canais que estão retransmitindo esse filme hoje, e várias pessoas que chamaram para as suas casas, para as suas associações, né, para os seus sindicatos, para os seus grupos de discussão, grupos de debate, várias pessoas para assistir juntas esse filme. E aí depois vão participar ali de um debate e socializar, que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem para fazer, juntar amigos e conversar, né, sobre a vida, sobre caminhos. A gente vai apresentar agora o documentário para vocês e depois a gente vai ter surpresas incríveis. Tem algumas que eu até estou vendo aqui do meu lado,
não posso mostrar para vocês, mas quando terminar o filme eu vou mostrar, né? A gente vai fazer um convite para quem quiser fazer parte da comunidade ICL hoje, que vai trazer uma surpresa gigante, não só do ICL, a gente vai inaugurar coisas incríveis hoje, né? De muito impacto, e também vai ter um presente muito, muito, muito especial que a gente nunca teve antes, né? Relacionado a essa oportunidade das pessoas fazerem parte dessa comunidade. E aí, então, a gente vem para uma conversa que vai ser talvez o ponto alto da noite, onde vão estar conosco o Frei Beto, que já está aqui nos estúdios do ICL, e a Juliana Baroni, ela que é diretora do filme, o Frei Beto, que foi o nosso anfitrião, o nosso guia, o nosso mestre nessa viagem para Cuba, e os dois vão estar aqui conversando com a gente, com participações do Gessé Souza, do Leonardo Boff, da Márcia Miranda, da Vivian Mesquita, do Felipe Neto e de várias pessoas fazendo aquelas perguntas que vocês gostariam de fazer. E, claro, ouvindo também as perguntas que vocês vão mandar aqui pelo chat. Hoje a gente tem uma missão: bater o recorde de pessoas assistindo um documentário no Brasil ao mesmo tempo. Então agora, logo antes de começar o filme, se você puder pegar o link que você está usando para assistir e enviar nos seus grupos de WhatsApp, postar nas suas redes sociais. No grupo de WhatsApp é sempre o mais efetivo, que as pessoas veem na hora. E chamar as pessoas para assistir, eu acho que você vai estar ajudando a colocar seu nome nesse recorde que com certeza vai ser batido hoje. Mais de 160 mil pessoas inscritas para assistir esse documentário. E que bom, que bênção, que alegria, que felicidade a gente está podendo realizar isso. Agora que abram-se as cortinas, peguem a pipoca, o refrigerante, o vinho, a cerveja, o que vocês quiserem e divirtam-se. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Me mandaram ir para Cuba e eu fui para Cuba. Vai para Cuba, Eduardo! Mas eu não fui sozinho, porque agora vai todo mundo junto comigo. Bom espetáculo, bom filme e divirtam-se. A galera vai ficar tensa. Tiago, me ajuda aqui. Qual a cor de caneta que eu uso? Preta ou vermelha? Tô te ouvindo. Se preparem que hoje é bomba do começo até o final. O nosso sistema de justiça no Brasil, ele é um lixo. Tem dúvida que existe alguma corrupção no sistema judiciário? Os bancos ganharam fortunas e todo mundo caindo igual um pato nessa história enquanto os caras estão contando bilhão e controlando o poder do jeito que eles querem. Os bancos no Brasil tinham que ser todos estatizados. Que Deus é esse, pastor? Que quer te ver na merda? Desculpa, mas só falando assim. Qual o limite de um governo de extrema-direita? É eliminar um povo? A gente tá falando de trabalho que fica grudado na pele, que tira ano de vida, que é o trabalho que você não vê. Então fica com a gente que vocês estão em boas mãos aqui, nas melhores. Valeu. Obrigada. Valeu, gente. Você, tá? Tchau, tchau. Ele chegou chegando, né, gente? Nossa audiência é mais de 28 mil pessoas. Toda vez que eu saio do estúdio, a pergunta que eu mais tenho de responder é: como é que eu vim parar aqui? Valeu, gente. Isso porque há menos de 10 anos eu estava do lado diametralmente oposto dessa guerra. Eu era um banqueiro de investimentos. Esquece essa história de missão, propósito, valores. Toda empresa no capitalismo quer uma coisa só, meu irmão: grana. E banqueiro, de alguma maneira, quer isso mais do que todo mundo. Só que, de repente, eu surgi com uns papos estranhos. Ao invés de grana, eu tava querendo saber de MST. Livre aí, despido de todos os preconceitos, mitos e histórias que nos contam na cidade grande, para conhecer de verdade como as coisas funcionam aqui. Vocês aí, vamos! Noite é de ferro. E se tem uma coisa que revolta quem manda nessa porra toda, é o tal do traidor de classe. A ordem é clara. Quando aparece um, ele tem que ser aniquilado. Não importa como, desde que seja rápido.
Até a história de que eu era financiado por organizações comunistas que se escondem por trás da realeza inglesa, os caras criaram. Agora, se for para escolher o xingamento mais comum, aquele que eu não passei um dia sem ouvir durante esses últimos anos, a resposta é fácil de dar. Vai pra Cuba, Eduardo! E foi assim que no dia 3 de fevereiro de 2024, partimos para Cuba, eu e Juliana, aproveitando a chance para gravar um documentário que contasse um pouco dessa história. Remédios e aqui os bonés do ICL. Eu vou dar de presente para eles. Bora pra Cuba! Vai pra Cuba, Eduardo! Bora! Tem lá. Bora junto! Chegando aqui no mosteiro para pegar o nosso guia / anfitrião, Frei Beto. Estava aqui na porta. Beleza? Mas antes de começar essa história, é preciso contar um detalhe muito importante e que faz toda a diferença daqui para frente. Essa não foi uma viagem qualquer para Cuba. Foi uma viagem com Frei Beto, ou Fray Beto, como dizem os cubanos. Nos dias que se seguiram, tivemos de nos acostumar com a cena de todos quererem falar com Frei Beto nas ruas de Cuba. Um país onde notaremos que um aperto de mão ou um abraço ainda valem mais do que uma selfie para postar no Instagram. Esse cubano e seu filho nos pararam logo nas primeiras horas de viagem, para poder agradecer ao Beto pela sua influência na vida do país. Comigo, celebrando meu cumpleaños e minha maior alegria e regalo ha sido ver a este gran homem. Logo, eu fui descobrir que esse rapaz comum, de gestos, roupas e fala simples, era um... Qual é a tua atividade profissional? Eu sou professor. Professor de? Física nuclear. Física nuclear. Física nuclear? Onde ensinas física nuclear? En varias universidades acá. Uau. Aquí en el mundo también. Yo estudié arquitectura, después estudié Derecho. Bueno, ahora estoy trabajando en la astronomía. Sí. Talvez, para resumir a importância de Frei Beto para Cuba, baste dizer que a sua biografia tem um prefácio escrito nada mais, nada menos do que pelo grande comandante, Fidel Castro. Eu vou a Cuba a trabalho desde 1981. O Fidel era notívago. Ele trabalhava a noite inteira. Eu acho que nunca ninguém almoçou com o Fidel. O negócio dele era jantar. Nesse jantar, falei com o Fidel a respeito da ideia de fazer um livro. E ele se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Eu comecei a ler. Li a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando eu cheguei na quinta, ele falou: amanhã começamos. Foram 4 encontros que somam 23 horas e, coincidentemente, o livro está traduzido em 23 idiomas. Vendeu mais de 1 milhão de exemplares só em Cuba. Que, de fato, é um livro que trouxe total liberdade religiosa em Cuba. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrido durante el encuentro de intelectuales fue el lanzamiento del libro Fidel y la religión, de Frei Beto, teólogo brasileño. Eu disse: comandante, eu tenho 2 perguntas a lhe fazer. Primeiro, por que o partido e o Estado cubano são confessionais? Como confessionais? Somos ateus. Isso é confessionalidade, comandante. Nós estamos em plena modernidade que exige partidos e estados laicos. Afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. E ele me disse: você tem razão, eu nunca tinha encarado a questão por essa ótica. Pouco tempo depois, houve uma mudança da Constituição cubana
e também do Estatuto do Partido Comunista, e os dois se tornaram oficialmente laicos. Cristãos hoje podem se filiar ao Partido Comunista Cubano. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Você pode ir para um país e resolver fazer um documentário só das pessoas mais pobres e contando o maior sofrimento que essas pessoas têm. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para as pessoas aquilo de Cuba que é diferente da percepção comum que a gente tem no Brasil. Uma visão de quem veio e perguntou sobre, poxa, como é que é o sistema eleitoral daqui, como é que é o sistema de educação, como é que é o sistema de saúde, quais as dificuldades que o país enfrenta. Para isso, vamos conversar com deputados, empresários, trabalhadores e gente que está pensando e vivendo Cuba hoje. Entrevista, Yanica, toma 2. Era isto que estava faltando. É impossível tentar entender Cuba sem voltar no tempo e entender a Revolução Cubana. Na verdade, para entender Cuba, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, precisamente até o final do século XIX. O primeiro ponto para a gente lembrar da história de Cuba envolve a história do século XIX e a história de quando as Américas, digamos assim, lutam para ficar independente da Europa. O que é Cuba no final do século XIX? Uma colônia da Espanha, dominada pelos grandes latifundiários, uma classe média liberal, da qual faz parte, por exemplo, o próprio José Martí, que é um poeta, advogado, ativista, por participar de manifestações pela independência. Ele é preso, é explorado numa pedreira, consegue a liberdade e é deportado, é exilado. Ele fica um tempo na Europa e depois vai para os Estados Unidos, onde em Nova York ele se junta com um grupo de intelectuais, funda um grupo educacional e pensa então em fazer a tal da Revolução de Independência de Cuba. José Martí es el apóstol de la independencia de Cuba. Martí puede ser considerado de los intelectuales, de los poetas y de los políticos revolucionarios más importantes del siglo XIX para América Latina y el Caribe. E aí entram os Estados Unidos e seu oportunismo expansionista, ajudam os cubanos a fazerem a independência, mas cobram um preço altíssimo. Eles vão interferir, inclusive constitucionalmente, na nova Constituição da tal da República Independente de Cuba, por um controle militar brutal e autoritário, que vai se desenrolando nos anos 30 até o início efetivo de um domínio de um homem chamado Fulgêncio Batista. Esa dictadura que asesinó a miles de cubanos y que con un golpe de Estado rompió todas las libertades, estaba apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, donde miles de personas no tenían acceso a la salud pública, eran analfabetas, donde la pobreza andaba por toda Cuba, donde la gente no podía estudiar, no tenían una proyección de vida. A ditadura sanguinária de Fulgêncio Batista iria bater de frente com a rebeldia de alguns jovens latino-americanos. E nada melhor do que começar a conhecer a história da Revolução Cubana pela filha de um dos seus maiores heróis. Aleida, toma 1. Aleida Guevara. Aleida, muito gusto. A minha dúvida era, quem era Ernesto Guevara antes de se tornar El Che? Muy jovencito comienza a dar vuelta primero por su país, por toda Argentina, en una bicicleta que le pone un motorcito. Después ya como a los 23 hace el primer viaje por América Latina, que lo hace con su amigo Granado. Ya como médico. Todavía no es médico, están estudiando medicina allá, pero todavía no está graduado. Y sale
a distintas partes de América Latina, empezando por Chile. Él va creciendo como ser humano en todo ese trayecto, va viendo lo que vive la mayor parte de los pueblos en Latinoamérica. Y eso lo golpea extraordinariamente. Y después tiene un segundo viaje con otro amigo, pero ese llega ya a México. Y en México conoce a Fidel. Y ya se une al grupo de Fidel y llega a Cuba. Y esa es la historia que todo el mundo ya conoce. ¿No? La del guerrillero argentino que se une al grupo cubano. Y que después se convierte en un cubano más, porque si tú le preguntas a cualquier cubano quién es el Che Guevara, te va a decir que es nuestro. El argentino está bien, pero él es nuestro, él es cubano. Lá no México, então, Fidel Castro encontra um jovem médico. Quem é esse homem? Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara. Esses homens entram num iate para desembarcar ali na banda oriental da ilha, na região de Santiago de Cuba e de Guantánamo, estabelecendo assim a guerrilha de Sierra Maestra. E na história cubana, duas pessoas se destacam, que é José Martí e Fidel Castro. O Fidel é filho de um latifundiário e, no entanto, uniu a sua formação intelectual com a luta revolucionária, pegou em armas. Aí estabeleceu a guerrilha em Serra Maestra e, em 1959, libertou Cuba da ditadura de Batista. Começava a história de uma das revoluções mais emblemáticas na luta pela liberdade e na luta contra o imperialismo norte-americano, a tal da sonhada Revolução Cubana. Em janeiro de 59, as tropas revolucionárias lideradas por Fidel entram triunfantes em Havana, derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista. Mas, quando iniciam um processo de nacionalização das multinacionais norte-americanas e a desapropriação de latifúndios para a reforma agrária, os Estados Unidos, sob o governo de John Kennedy, enviam seus mercenários para invadir a ilha e barrar a revolução. São derrotados. Partem, então, para uma campanha de sanções e boicotes econômicos que tem como missão desestabilizar a revolução, o bloqueio. Ao longo das décadas seguintes, as sanções aumentam e diversas leis passam a ameaçar empresas e países que se relacionassem com Cuba. A importação de alimentos, remédios e equipamentos médicos essenciais para a ilha é afetada pelo bloqueio. Crianças, doentes e o povo cubano são duramente atingidos. Estima-se que desde o início da década de 60, o prejuízo causado pelo bloqueio americano chegue, nas estimativas mais baixas, a mais de 150 bilhões de dólares, se consolidando como o bloqueio mais longo e criminoso da história. As recomendações contrárias por parte das Nações Unidas são ignoradas pelo Império Americano, que rasga os protocolos básicos das Cartas Internacionais dos Direitos Humanos. O bloqueio segue existindo e Cuba resistindo. El propio presidente de los Estados Unidos, eso está en un documento desclasificado, en una reunión, él llega a decir, si ellos, el pueblo cubano, sienten hambre, echarán a Castro. Y ese ha sido el mismo propósito perverso, lograr desestabilizar el país y acompañar eso, por supuesto, con un terrorismo mediático. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado, y gracias a Fidel en gran medida también, en nuestra historia, una cultura de la solidaridad. Las sanciones a los bancos que hacen operaciones con Cuba son espantosas. Ninguna entidad financiera internacional da créditos a Cuba. Cuba no puede comerciar sus productos en Estados Unidos. Los ciudadanos norteamericanos no pueden ejercer turismo en Cuba. Activaron el título 3 de la ley Helms-Burton, una ley que injerencista, condenada, extraterritorial, que incluso los propios estados europeos adoptaron en su momento leyes antídotos contra esa ley, porque sanciona a quienes hagan negocio en Cuba, la inversión extranjera en Cuba. Y por último, incluyeron a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Un 30%
de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba, se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. No todo es consecuencia del bloqueo, pero la inmensa mayoría de las dificultades que enfrenta Cuba son resultados del bloqueo. A gente está super feliz e até aqui meio, enfim, pego de surpresa, né? E se preparando em cima da hora para fazer uma entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. É muito importante para a gente ter essa conversa sobre esse processo revolucionário de um país que inspira tanta gente e incomoda também tanta gente. A gente está chegando aqui para visita com o presidente da República. A gente vai entrar agora e é uma oportunidade única que a gente tem e histórica de conversar com o presidente cubano aqui no Palácio de la Revolución, em frente à Praça de la Revolución. Vamos agora conversar com Miguel Díaz-Canel. Vamos lá. Presidente Díaz-Canel, ¿cómo estás? Bueno. ¿Le fue bien ayer? Impressionante como a grande mídia critica Cuba, que exporta médicos, mas não critica aqueles que exportam armas. A minha dúvida é, e se não houvesse o bloqueio americano? O que poderia ser Cuba hoje para el mundo, 60 años después de la revolución? La pregunta es muy interesante. Yo muchas veces me he preguntado, y una vez lo dije en un discurso, quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Vamos a jugar, vamos en un juego limpio, a ver cómo tocamos. Porque si en estos años hemos logrado toda esa capacidad de creatividad, de formación de recursos humanos, ese enorme potencial humano, en 65 años de la revolución hemos formado más de 1,5 millones de profesionales, porque todas las familias, sin distinción, tienen acceso a la educación superior de manera gratuita. Tenemos miles de doctores, miles de máster. Nosotros, por vía directa e indirecta, le hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos que tenemos toda la voluntad para tener un diálogo civilizado, como el que pueden tener ellos con otros países que consideran sus enemigos, un diálogo donde las diferencias ideológicas van a estar, pero de manera civilizada podemos hablar en las cosas, sin condicionamiento, sin prepotencia, sin estar pidiéndonos a Cuba con algo a cambio para poder establecer ese diálogo. Hoy hay muchas cosas que se le privan, de la misma manera que el bloqueo afecta al pueblo cubano, el bloqueo también afecta al pueblo norteamericano. Son muchas las personas que quieren hacer negocios con Cuba y nosotros tenemos una enorme confianza en algo que Fidel nos enseñó, de que un mundo mejor es posible, pero lo tenemos que hacer posible. Apesar de todos os ataques, Cuba segue resistindo, fazendo cinema de ponta, música, formando médicos e engenheiros, produzindo vacinas e medicamentos e ainda achando forças para ajudar outros países mais pobres. ¿Es delicioso? ¿Está rico? Muy bueno. Se o bloqueio impede Cuba de importar quase tudo, um dos maiores desafios atuais é garantir internamente toda a produção necessária de alimentos. Como é a questão do desafio de se conquistar a soberania alimentar em Cuba? ¿Es posible? Tenemos que hablar de soberanía energética, tenemos que hablar de soberanía financiera, porque el bloqueo impacta esto brutalmente. Pero hay que hablar de soberanía alimentaria y se han dado pasos muy grandes, porque hay una estrategia, un plan que tiene en cuenta las hectáreas de tierra de cada territorio, los productores, porque la centralidad del plan son los productores. ¿Qué pasa con esos campesinos? ¿Qué pasa con la gente que está produciendo comida en Cuba hoy? Hay que colocar la ciencia en el campo todavía más. Hay una voluntad de país sin soberanía alimentaria y dependiendo de importaciones. Un país bloqueado y con pocos recursos económicos no podrá realmente asegurar un nivel de alimentación como el que Cuba quiere, diversificado, orgánico para su pueblo. Eso es hoy una estrategia que es realmente prioridad para el gobierno y prioridad para los municipios.
percebi que tinha que ir até a zona rural para falar com quem produz. Cuba vive um momento econômico muito difícil. Como está Cuba para conquistar a soberania? No, los desafíos son muchos. Primero, recursos financieros que te permitan financiar pues, desarrollo de cualquier actividad. Por otro, la escasez de insumos, que justamente está asociada a esa limitación de poder acceder a recursos financieros para suministros, ¿no? Claro. Obviamente todo esto está matizado por esta situación de bloqueo que realmente limita muchísimo y es una realidad, en el sentido de que nos hemos propuesto hacer con lo que tenemos y hemos tratado de nuestra economía generarla sin dependencia externa. Nosotros alimentamos nuestros animales con el pasto de forraje que producimos acá y lo producimos con cosas locales, es decir, utilizamos fertilizantes que producimos nosotros mismos a partir del compost que Acá hacemos. en la finca. Sí, acá. Nosotros reciclamos acá todo lo que es desecho. Estamos también en un proceso de transformación en Cuba. Esta actividad privada en Cuba es una novedad, aunque llevamos nosotros 12 años como experiencia en la parte privada, digamos. Como empresa lo que llevamos son 2 años nada más, porque el tema empresarial en Cuba para lo privado é reciente. Depois de nossa conversa com Raul, ainda tivemos tempo de aproveitar os deliciosos queijos e frutas produzidos na finca Vista Hermosa. Mas já estava na hora de retornar a Havana para visitar outros lugares e seguir com o documentário. Em alguns momentos, a gente veria, nos dias que passamos em Cuba, bastante pobreza. Mas uma pobreza diferente, talvez de qualquer outro lugar do mundo. Mesmo famílias mais pobres têm acesso à escola e saúde, gratuitamente. ¿Estudió acá en Cuba también? No. ¿Estudió qué acá? No, hice mi carrera normal, estuve en la escuela, en la primaria, secundaria, de ahí al preuniversitario. Pero no... ¿La primaria, secundaria acá? ¿Universitario no? Sí, el preuniversitario aquí también. Yo soy preuniversitaria, tengo el 12 grado aprobado. No me gradué de nada. O sea, estudié hasta el 12 grado, pero me reinicié como gastronómica. ¿Gastronómica? Sí. Sí, te gusta mucho Sí, eso. cómo no. Uma coisa que impressiona quem vai a Cuba pela primeira vez é o nível cultural dos cubanos. Os 3 grandes ou principais direitos humanos, alimentação, saúde e educação, são garantidos a toda a população cubana. Ou seja, toda a família cubana, não importa o nível social, recebe uma cesta básica todo mês. E todo o sistema de saúde e de educação são inteiramente gratuitos. Hay que formar porque es derecho del ser humano ser libre, porque es derecho al conocimiento, porque es un derecho a la cultura, no porque tienes que entrar y ser alguien exitoso dentro de una lógica que va a premiarte por servirle y ser funcional a ella. Entonces, la herejía de intentar transformar esa lógica es mucho más potente que sencillamente eliminar la propiedad privada, porque tiene que ver con disputar la subjetividad, tiene que ver con comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas, con que los seres humanos realmente pueden quererse de otro modo. Y en Cuba, de forma universal, todas las personas, de forma gratuita, acceden al derecho, al ejercicio de ese derecho.
o la educación, que sería un sueño también en muchos países latinoamericanos. Y Cuba hoy demuestra, en medio de muchísimas dificultades económicas como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos, el ejercicio real de los derechos. Pero digo más, no solo esos derechos económicos y sociales y culturales, como es el derecho a la cultura, el deporte, etcétera, que son derechos que la gente convive y no se percata porque son parte de su vida. Es como respirar, es como caminar. Tienen esos derechos permanentemente. ¿Y todos los cubanos también saben leer? Sí, leen. Todos los cubanos sabemos leer y escribir. Aquí no hay analfabetos. En Cuba no hay analfabetos. São muitos os personagens importantes na história de Cuba. Fidel, Che, José Martí, ¿cuál? Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Lo preferido? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque Fidel Castro como que reinició la guerra, luchó por esto y gracias a él tenemos este país que está libre de todo tipo de delincuencia y hizo que el país fuera un país culto. Para os cubanos, El Comandante, o pai, o grande líder. Nada nos detendrá. Patria o muerte, venceremos. Estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Ahora mismo para que te vayas. Elier Ramírez Cañedo, el vedado. Mas será que Fidel era um ditador? Melhor ainda, será que Cuba é uma ditadura? Fidel tuvo la oportunidad de llegar al poder y desde el poder revolucionario poder transformar la realidad. Algo que Martí, bueno, como explicábamos, cayó muy tempranamente y le fue imposible. Que la vida le permitió llegar hasta los 90 años de vida revolucionaria y no solo ser el líder de una generación, sino que fue el líder de muchas generaciones de cubanos. Fidel. Aqui é um memorial do Fidel. Olha essa arte, que coisa bonita. Esta es una sala que se llama La Palabra, donde se destaca el Fidel orador, pero también el Fidel escritor. Por ejemplo, este atril es de los originales que usó el comandante. Wow. Micrófonos originales, nos dicen los compañeros de seguridad personal que en los años 70. Una importante especie biológica que está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. Mais atual do que nunca, né? Los mejores propietarios de terra eram os estadunidenses. Tudo isso começa, o primeiro passo, ali ó, a lei da reforma agrária. Por isso que a gente, enfim, o MST no Brasil e outros movimentos, a gente ouve tanto eles falarem da importância da questão da reforma agrária. En diciembre de 61 se estaba declarando Cuba territorio libre de analfabetismo. E isto assusta muito mais do que armas. A ideia que funciona. La frase que estaba mencionando, ser culto es el único modo de ser libre. Nossa, José Martí. Sí. Sin cultura no hay libertad posible. E essa é do Fidel. Olha só, cara. Incrível, hein? Eu fico muito feliz porque o instituto que eu fundei junto com Rafael Donatiello tem esse nome por causa de José Martí.
Quando me apaixonei por José Martí, eu li essa frase num dos meus estudos, que dizia que só o conhecimento liberta. Só que eu nunca tinha ido a Cuba. Eu não tinha ideia da influência de José Martí para mais de 10 milhões de pessoas que vivem hoje em Cuba. Che Guevara está imortalizado até hoje pelas ruas de Cuba. E como nascem os heróis? Quem era Ernesto Guevara de la Serna, quando ainda não era El Che? Papi nace en Rosario, en Argentina. Desgraciadamente, él es asmático desde muy pequeña edad. Desde el año de edad ya empieza con crisis de asma muy severa. Y eso hace que normalmente el niño sea sobreprotegido, ¿no? Cuidado. Mi abuela no. Mi abuela trataba de que él fuera un niño normal, como otro cualquiera. Y que corriera, que nadara. Ella hace que él no le tenga miedo a la vida, sino que le enfrente con valor. Mi abuelo, por su parte, influye mucho en la lectura. Es que a muy temprana edad él empieza a leer, por ejemplo, El Capital. Y después él mismo reconoce que no entendió nada. Pero esa es una de las características de papi. No entiende nada, pero sigue estudiando, sigue leyendo. Y al final, los últimos libros que tenemos de él del Capital, en la margen de distintas partes del libro, viene anotado con su letra. Y esto, ¿cómo lo hago en Cuba? Y esto, ¿cómo se logra en Cuba? Es decir, no solamente llegó a entender El Capital, sino a practicar. Es una figura que además desde el punto de vista del pensamiento revolucionario dejó un legado no solo también igual en la práctica, ¿no? Lo que hizo cuando fue presidente del Banco en Cuba, cuando fue ministro de Industria, todo lo que hizo en esos años de transformación revolucionaria, sino que dejó un legado también en el pensamiento, en la teoría revolucionaria que todavía hoy es imprescindible estudiar. Tenía una pasión por transformar América Latina y había un compromiso de Fidel con el Che. Che siempre le había dicho a Fidel que llegaría un momento en que él quería contribuir a otras causas en el mundo. Por eso el Che va a Bolivia. Todos sabemos después lo que pasó y se convirtió en un símbolo universal. Um discurso repetido em vários países capitalistas é que em Cuba não há liberdade. Então, como funciona o sistema eleitoral cubano? En primer lugar, a los que piensan así, lo más importante es decirles que vengan a Cuba y que puedan palpar por sus propios, poder tocar y poder ver por sus propios ojos la realidad cubana, poder ver nuestro país con sus falencias y con sus virtudes. Eso es lo más importante. Nada de lo que ha construido la revolución se puede hacer sin el apoyo popular. En el año 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un proceso constituyente que sometió a consulta popular un proyecto aprobado previamente en la Asamblea. Los ciudadanos en sus comunidades propusieron reformar ese proyecto inicialmente y a partir de esas propuestas del pueblo se elaboró un proyecto que igualmente fue analizado en la Asamblea Nacional y después sometido a referéndum, vinculante mediante el voto secreto y directo de la ciudadanía. La participación fue de más del 90%, de manera que lo que hoy está en la Constitución de Cuba no es una imposición, es un sistema genuinamente construido con la participación popular. Es decir, el sistema político cubano, que no ha sido una cosa estática, a lo largo del tiempo siempre se ha buscado un perfeccionamiento, pero pudiéramos decir en esencia que hemos tenido que construir, lo que decía Cintio Vitier, un parlamento en una trinchera. Es decir, Cuba ha sufrido todas las variantes de agresión que pudiéramos imaginar, con un elemento muy marcado que ha sido
consistente en el tiempo, que es precisamente la guerra económica, junto con la guerra psicológica y mediática. Los diputados de la Asamblea Nacional son elegidos por el pueblo en unas elecciones directas y secretas. Cada delegado que es elegido directamente por el pueblo en los territorios recibe la candidatura y que ha sido ha salido de plenos de organizaciones de masas, o sea, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, y en esos plenos nacionales se hacen candidaturas para el Parlamento. Esta legislatura comenzó en abril de este año, o sea, yo estoy todavía en un proceso de aprender qué significa este reto, que tengo muy claro que sobre todo es servir al pueblo e intentar nunca profesionalizar la política, nunca vivir de la política y siempre servirle al pueblo como soberano. Pero eso que tienes muy claro tiene desafíos muy grandes en la vida cotidiana. No somos una sociedad perfecta y tenemos que seguir perfeccionando nuestra sociedad, porque también hay veces que los amigos nos ven con un prisma, con una visión de lo perfecto, y eso también a veces les encanta. No pueden romantizar. No se puede romantizar. Lo que hay es que entender en qué condiciones nosotros hacemos las cosas. Es algo muy perverso, manipulan. En el pago de la electricidad hemos subido la tarifa solo para las personas que consumen más de 500 kilowatts. Por lo tanto, el 90% de la población no tiene ninguna afectación y va a seguir pagando la misma electricidad de siempre. Solo es decir, que es una manera también de redistribuir de lo que tienen más ingresos en función de la... Entonces, no hay nada, es una falacia que digan que son políticas neoliberales. Y eso al final lo que demuestra es la impotencia de ellos para lograr el propósito que quieren con Cuba, ¿no? La revolución no se detiene, la revolución sigue creando en medio de circunstancias más difíciles. El modelo económico ha cambiado, se ha transformado. Claro. Y la Constitución vino a legitimar también la posibilidad del emprendimiento privado. Hoy hay más de 10.000 MIPYMES privadas. ¿Las personas son donas de los apartamentos? Sí, en Cuba. ¿Pueden vender? Pueden vender. Eso también ha cambiado. Dos momentos mais esperados dessa viagem era a visita que a gente ia fazer à Plaza de la Revolución, talvez o local mais famoso da ilha. Estava tudo certo, até que, junto com o dia da gravação, chegou a tempestade. A gente teve que mudar aqui o caminho, está caindo uma tempestade enorme aqui em Cuba. É impossível passar pela orla. Tem carros que já estão ficando ali no meio da água, no meio das ondas. Passou? E importante, né? Ver como a ilha está sujeita aqui às variações de tempo. Essa ilha que é muito castigada também com furacões, com temporais. Olha o tamanho das ondas aqui. Ningún pueblo solo podrá vencer en el momento que estamos viviendo. Sin esa mirada de frente a lo que somos como pueblos, ¿cómo podremos realmente crear un tejido que nos ayude a ser más fuertes para enfrentar a quien nos oprime, a quien esclaviza? Nosotros a los niños cubanos les decimos, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es el lema primero que aprendemos desde que tenemos prácticamente uso de razón. Él decía que el verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar. Porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Eso es en primer lugar. Cuba é muito importante para nós que acreditamos num outro mundo possível, num mundo de justiça e de igualdade. A Revolução Cubana tem erros, cometeu falhas, mas a Revolução Cubana tem conquistas e aspectos positivos incomparáveis com qualquer país capitalista do Ocidente, principalmente da América Latina. Yo creo que la Revolución Cubana es un mal ejemplo, porque la Revolución Cubana cambió, transfiguró el escenario latinoamericano y le dio vida al pobre, le dio el estudio, le dio la salud pública, le dio los derechos a las personas que hasta ese momento no existían. La razón fundamental
en que no quieren que ese ejemplo de Cuba se multiplique, porque tienes que convivir con la posibilidad de que un pueblo que ha decidido su destino soberanamente en su modelo político, que no tiene que ser obligatoriamente el tuyo y que no es menos democrático que el tuyo, es diferente, es una alternativa. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba y encuentran un proyecto de Cuba en el país, en medio de carencias, en medio de dificultades, sabiendo que en otro país del mundo tal vez pudieran estar ganando más. Y yo creo que los jóvenes, además de la preparación que tienen, hay una enorme voluntad por seguirle aportando a la construcción de un país que puede ser mejor. No se puede hacer política en una mesa, viendo leyes en un papel y creyendo en un país que está en tu cabeza. Hay que estar en el territorio con la gente, escuchando mucho lo que pasa ahí. En esa conciencia tenemos que sentirnos parte de un esfuerzo gigantesco de intentar que la revolución se profundice en socializar el poder, la propiedad, el sueño. Eso. Contrariando todas as previsões catastróficas, a gente resolveu ir no horário marcado para o voo do drone, na Praça de la Revolución. Inexplicavelmente, assim que a gente chegou à praça, a tempestade parou. E tu carrega este ideal contigo até hoje, porque poderia viver uma vida com royalties e com... É verdade, eu estou aqui vendo, tu vive uma vida muito simples, um coche simples, viaja para ajudar as pessoas. Es una cosa muy simple y muy sencilla. Es que si no, no sería la hija de mi papá. Quando pergunta como é Cuba, eu digo, olha, se você é pobre no Brasil, você vai conhecer um paraíso, porque lá os seus direitos estão assegurados. Se você é classe média, cuidado que você vai conhecer o purgatório. E se você é rico, não vai não, porque vai conhecer um inferno. Por mais que racionalmente pareça muito difícil que Cuba ainda consiga resistir por muito tempo nessa situação, eu voltei de lá torcendo para que ela consiga. Essas são imagens inéditas e históricas gravadas com um drone na Praça de la Revolución. A gente tem aqui também a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional, o Ministério das Forças Armadas. Foi aqui, em frente ao obelisco, em homenagem a José Martí, que Fidel Castro fez discursos para milhões de pessoas. Entendendo a Praça de la Revolución, a gente consegue entender como o povo, como o cubano, consegue resistir durante tanto tempo a tantos ataques, principalmente ao ataque do maior império do mundo, que fica a poucos quilômetros daqui. Eis a Praça de la Revolución. No separarte nunca de tu gente, de tu pueblo. Saber exactamente lo que está pasando a tu alrededor te hace parte de ese pueblo. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. Não existe algo como uma utopia fácil. Uma das frases que Frei Beto mais me repetiu ao longo da viagem foi que o impossível só se torna possível se tentarmos exaustivamente. Por menos provável que possa parecer, pode ser que um dia essa tempestade passe e Cuba consiga alçar o voo que milhões de cubanos e cubanas merecem voar. O voo pelo qual lutam há tanto tempo.
Uau! Juliana e Frei Beto, deixa eu aplaudir vocês dois, eles que já estão aqui no estúdio. Mostra os dois aqui, ó. Ajeita a câmera, traz ali pro lado. Parabéns, parabéns. Que momento